Olá, estamos aqui nos encontrando mais uma vez e dessa vez nós vamos falar sobre o sétimo tópico do nosso estudo, os sete poderes de escolha da mulher sábia, baseado em fatos bíblicos, e chegou ao fim do nosso estudo e eu tenho muita gratidão até aqui. Eu espero que, assim como eu, você tenha sido muito edificado através desse estudo, através desses vídeos. Eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração, na sua mente, te dando sabedoria nesse tempo. E a nossa personagem escolhida para esse último toque é nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. E o título é Maria, o poder da obediência. O nosso texto de referência ele está em Lucas 1, dos versículos 26 ao 32. Vamos ler? O anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, para dar início, nós podemos perceber que o anúncio do nascimento de Jesus, ele se deu através de uma saudação que era considerada desconhecida. Salve, agraciada. Maria ficou pensando que saudação seria essa. O que esse anjo estava querendo dizer é que a graça de Deus por meio da vida de Jesus Cristo estava sendo inaugurada no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo. E essa obra seria testificada por meio do ventre de Isabel, a mãe de João Batista. E nós temos essa referência em Lucas 1:41. Vamos ler? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Essa passagem nos mostra que Isabel estava confirmando a obra do Espírito Santo por meio da vida de Maria. Só que quando o anjo veio trazer essa notícia a Maria, isso soou como algo muito diferente. E Maria perguntou ao anjo como que isso se daria, se ela não conhecia homem algum ainda. Nesse momento, tudo era novo para Maria, né? O que a gente vê é que Maria, ela foi a primeira a carregar a cruz, porque ela negou a si mesma para que se cumprisse a promessa do Salvador, o Messias, através dela. Quem sabe Maria sonhava, né, com o casamento perfeito, sonhava em seguir a tradição judaica. Eram questionamentos que Maria poderia fazer dentro do seu coração. A presença do Espírito Santo em Maria fez com que as pessoas ao seu redor crescem na promessa, e Deus, ele sustentou a responsabilidade dele também sobre José. Quando enviou, né, quando em sonho falou para José, porque José também intentou ir abandonar o noivado com Maria, né? Quem que naquele tempo poderia crer em algo tão grandioso, né? E poderiam pensar que era adultério, que era qualquer outra coisa. Então Maria, ela teve muita coragem quando ela aceitou, né, esse presente de Deus, quando ela decidiu ser obediente à voz do Senhor na vida dela. O Senhor, ele fez gerar a promessa dentro do ventre de Maria, mas era Maria quem deveria nutrir, sustentar e zelar pela promessa. Deus, ele não prometeu luxos e nem privilégios, mas Maria entendeu que a presença do Espírito Santo nela era o maior privilégio de todos. Maria, ela abriu mão de ter o casamento dela tradicional, como nós mencionamos, o casamento sonhado pela mulher, por obediência à palavra de Deus. Maria, ela abriu mão da sua reputação e colocou o seu nome em risco por amor ao Senhor. E nós, estamos dispostas a fazer renúncias em amor e obediência a Deus? Nós estamos dispostos a renunciar às nossas vontades para que a geração futura seja agraciada pelo Espírito Santo? Porque foi essa a proposta que Maria aceitou gerar no seu ventre. O Salvador, aquele que traria a graça e o Consolador no futuro para as gerações futuras. Maria, ela não olhou para si mesma, para o seu próprio umbigo, para a sua própria história. Mas Maria entendeu que aquilo ali era uma obra muito maior de Deus. Nós estamos dispostas
a ser como Maria, obedecer e renunciar vontades e sonhos para que a geração póstuma receba a completa graça do Senhor? Eu estou disposta, através da minha obediência, a quebrar ciclos viciosos da minha geração passada para que a geração futura seja liberta? Até que ponto eu estou disposta a gastar a minha vida na presença de Deus para que o reino de Jesus Cristo seja completo na terra? Eu estou disposta a quebrar maldições hereditárias dentro da minha família para que os meus filhos, os meus netos não sofram como os meus antepassados? Porque é isso que acontece quando nós obedecemos ao Senhor e à palavra dele. Maldições são quebradas, ciclos viciosos são abandonados. É isso que acontece, é o novo de Deus. Tudo se faz novo, nós recebemos a graça e as coisas se transformam. É dessa maneira, é quando a gente se posiciona na obediência e você diz: olha, isso dentro da minha família veio até aqui, até em mim. De mim para frente não vai acontecer. Eu declaro no nome de Jesus que essa maldição foi até aqui e que não será passado para os meus descendentes. É isso. Essa é a obediência. Maria, ela falou assim: olha, a ira do Senhor, né? Os inimigos de Deus foi até aqui, até na minha vida, porque a partir do meu ventre é a graça que vai ser derramada na terra. É a presença do Espírito Santo que vai ser derramado nessa terra. É o plano de salvação, é Jesus Cristo sobre todas as nações, é Jesus Cristo governando, é o reino de Deus sendo implantado neste lugar. Foi isso que Maria fez. Maria não apenas gerou no seu ventre a promessa, Maria fez uma quebra. Ela fez uma quebra de maldição. A terra era maldita. Ela era maldita por causa do nosso pecado. Mas o sangue de Jesus purificou o novo Adão, aquele que veio para nos redimir, purificou a terra através do seu sangue. E esse ciclo, essa maldição foi quebrada. Essa maldição hereditária foi quebrada. Nós éramos inimigos de Deus, de Jesus Cristo. Após ele vir, ele falou assim: olha, agora vocês são amigos de Deus. Eu já não vos chamo servos, mas amigos. E olha só como funciona o Senhor, como funciona o reino celestial. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel ele disse assim a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul ele queria que um ritual de costume acontecesse de qualquer maneira. Ele achava que fazer o ritual que todos esperavam e aprovavam seria melhor do que o que difamar o nome dele e a sua reputação. E Saul foi repreendido pelo Senhor pela sua desobediência. Deus, ele não quer que nós sejamos uma pessoa engessada, uma pessoa certinha, que não comete erros, mas ele quer sim que você e eu conheçamos tão profundamente ele, que obedecê-lo será uma consequência do nosso relacionamento com ele, não por medo de sermos repreendidos, mas porque o conhecemos de tal maneira que a nossa alma deseja obedecê-lo. E você sabe qual que é a consequência de sermos obedientes ao Senhor? Eu vou falar aqui o que Jesus Cristo falou em João capítulo 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei, e lhe mostrarei quem eu sou. O maior privilégio que podemos ter, assim como foi com Maria, é que reconheçam que a presença de Deus está em nós. E não há outra recompensa nenhuma material neste planeta que seja maior e mais recompensadora do que a presença dele, do que a presença de Deus. Eu desejo que eu e você consigamos ter obediência ao Senhor por amor a Ele e não por temor ou por medo, mas por amor, que o nosso relacionamento com o Senhor seja tão profundo que obedecê-lo se torne um prazer. Eu quero te agradecer por todos os momentos que você ficou aqui nesses vídeos, em todos os tópicos desse estudo. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para que a gente aprenda juntos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que a gente seja um diferencial nessa terra, que sejamos um diferencial para a geração futura aqui nessa terra. Em nome de Jesus, eu agradeço e que Deus te abençoe. Amém?